No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar quanto o Corinthians ainda deve ao Flamengo por Mateuzinho. Fala também que Augusto Melo foi intimado pela polícia a comparecer para um depoimento e ele vai na condição de investigado. Te conto também sobre Jorge Jesus na seleção, desempenho dos brasileiros na Sul-Americana e na Libertadores bastante ruim, as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora pro giro de notícias e a primeira informação é sobre Memphis Depay, o atacante holandês, completou nessa quarta-feira 7 jogos internacionais pelo Timão sem qualquer gol marcado. O Corinthians perdeu por 2-1 para o Huracan em plena Neoquímica Arena. Quero falar agora sobre o desempenho ruim dos brasileiros na primeira rodada de Libertadores e Sul-Americana. 10 dos 14 times já entraram em campo. E até aqui a gente tem 3 vitórias brasileiras, 3 empates e 4 derrotas. Esse saldo fica ainda pior se a gente contabilizar apenas os duelos entre Brasil e Argentina. 3 vitórias para os hermanos, 1 vitória dos brasileiros. O único triunfo foi do São Paulo, 1-0 contra o Tajeres na Argentina. Já as 3 derrotas de brasileiros, 2 delas em território brasileiro. Corinthians perdeu para o Huracan e o Fortaleza tomou 3-0 do Racing. A outra vitória dos argentinos, 1-0 do União Santa Fé contra o Cruzeiro lá na Argentina. Só para completar, se o São Paulo venceu, as outras 2 vitórias vieram na Sul-Americana, com Grêmio e Fluminense, os empates de Vitória em casa, Vasco e Atlético Mineiro fora, além das derrotas de Botafogo, Fortaleza, Corinthians e Cruzeiro. Nessa quinta-feira, 4 brasileiros entram em campo, com destaque para o jogo entre Bahia e Internacional, que estão no mesmo grupo. Hora de falar sobre Jorge Jesus. O técnico português vai ou não comandar a seleção brasileira? Quero trazer algumas atualizações importantes. A CBF só não bateu o martelo com o português porque ainda vai fazer uma última tentativa com Carlo Ancelotti. O presidente Edinaldo Rodrigues pretende conversar com o representante do Ancelotti para saber se não existe nenhuma chance mesmo de ele assumir ou dar garantias de que assumirá a seleção depois do Super Mundial de Clubes. A tendência é que o Ancelotti siga enrolando a CBF. Ele não descarta treinar a seleção, mas não é capaz de dizer que após o Mundial troca o Real Madrid pela seleção, e diante desse impasse a tendência é que Jorge Jesus seja de fato contratado, até porque o comandante do Al Hilal, ao contrário do Ancelotti, topa quase tudo para treinar a seleção brasileira. Ele inclusive já condicionou a saída dele ao pagamento da multa rescisória que equivale a 1 mês de salário. O Jorge Jesus tem contrato com o Al Hilal até junho, mas há um aditivo que prorroga esse vínculo até julho. Para a disputa do Super Mundial de Clubes, 1 mês de salário do JJ equivale a mais ou menos 6 milhões de reais. Dinheiro que é bastante significativo para mim e para você, mas para a CBF não é tanta grana assim. Vale a lembrança de que o Dorival Júnior ganhava 2 milhões de reais por mês e ao ser demitido ele assegurou 1 milhão de reais mensais até a próxima Copa do Mundo. Só para completar, JJ vai tentar evitar falar sobre a seleção brasileira nesse momento, porque vive um momento importante lá no futebol saudita. Nessa sexta-feira, o Al Hilal, que é o vice-líder do campeonato, enfrenta o Al Ittihad, ou melhor, o Al Nassr, que é um dos principais times do país. O Al Nassr é o time do Cristiano Ronaldo. E o Al Hilal precisa vencer para tentar diminuir a diferença de 4 pontos do líder da competição, aí sim, o Al Ittihad. Já as quartas de final da Champions, lá na Ásia, as quartas estão marcadas para 25 de abril, jogo contra o Gwangju, time da Coreia do Sul. A saideira sobre JJ, a estreia do time dele no Super Mundial está marcada para 18 de junho, justamente contra o Real Madrid de Carlo Ancelotti. Para falar quanto o Corinthians ainda deve ao Flamengo pelo lateral direito Mateuzinho, os clubes andaram brigando em 2024 por conta de uma parcela atrasada. Pois bem, o rubro-negro acaba de fechar o seu balanço do ano passado e esse balanço aponta uma dívida de 13 milhões e 900 mil reais. Mateuzinho havia sido comprado pelo Corinthians no início do ano passado por 21 milhões 480 mil, que seriam pagos em 5 parcelas. As 2 primeiras parcelas quitadas sem grandes problemas, ambas de 4 milhões de reais. O problema aconteceu na terceira parcela, que venceria em 5 de agosto e tinha um valor de 8 milhões de reais. O Corinthians não conseguiu pagar. O Flamengo quis exercer a garantia bancária via Brax,
que era uma garantidora desse contrato. O problema é que o Corinthians já havia pego todo o dinheiro possível com a Brax e a empresa disse que só poderia restituir o Flamengo a partir de 2025. Só que no contrato entre Corinthians e Flamengo ficou combinado que se o Corinthians atrasasse alguma das parcelas, ele seria obrigado a pagar de forma imediata todo o restante do contrato. Ou seja, a partir de agosto, o Corinthians passou a ter a obrigação de bancar os 13 milhões e 900 mil, os 8 milhões do mês de agosto, além de 2 milhões e 280 mil das parcelas de agosto de 2025 e de agosto de 2026. A Brax já está disponibilizando para o Flamengo, nesse início de temporada, um valor de 7 milhões e 600 mil reais. O restante vai precisar ser pago muito em breve para que o Corinthians não tenha mais um problema na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Bora falar agora sobre o Corinthians. Augusto Melo foi intimado pela polícia a prestar esclarecimentos por causa do escândalo envolvendo o contrato da VaideBet. Importante lembrar que ele, Marcelo Mariano, seu diretor administrativo, e Sérgio Moura, superintendente de marketing, foram notificados nessa quarta-feira. E os três estão qualificados como investigados e não como testemunhas. Investigação da polícia que começou em maio do ano passado e já ouviu mais de 20 depoimentos diferentes. A decisão da polícia de deixar o presidente e seus principais diretores para serem ouvidos por último faz parte de um processo que tem como mote uma investigação severa contra eles. Posso apurar que a tendência é que esse inquérito seja concluído no fim do mês de abril ou no máximo no início do mês de maio, até porque recentemente os bancos que haviam sido intimados a mandarem extratos das contas dos citados, enfim, se posicionaram e enviaram tais documentos. No Corinthians tem muita gente assegurando que Augusto Melo, Marcelo Mariano e Sérgio Moura terão problemas graves com a polícia e essa investigação pode determinar, inclusive, consequências bastante pesadas. Melhor aguardarmos cenas dos próximos capítulos. Deixa eu só te colocar que a tendência é que o Marcelo Mariano seja ouvido no dia 14 de abril, o Sérgio Moura no dia 15 de abril e o presidente Augusto Melo no dia 16 de abril, caso o VaideBet tenha como grande escândalo aquele pagamento da comissão no valor estratosférico para um laranja. Constatou-se que um indicado pelo Marcelo Mariano e pelo Sérgio Moura não havia participado de nenhuma negociação entre a VaideBet e o Corinthians. Inclusive o CEO da VaideBet esclareceu essa história e, para piorar, as remessas feitas pelo Corinthians para esse laranja depois foram enviadas, parte delas, para empresas ligadas ao crime organizado. Só para completar, preciso contar que o Corinthians perdeu em sua estreia na Sul-Americana, derrota por 2-1 em casa, lá para o Huracan, jogo na Neoquímica Arena, mais uma vez estádio com mais de 40 mil pessoas, a 30ª partida consecutiva com mais de 40 mil pessoas e outra decepção em competição sul-americana. O Corinthians acaba de ser eliminado da Libertadores, na fase de pré-Libertadores, vai para a Sul-Americana e estreia com derrota na fase de grupos. O barulho em cima de Ramon Dias certamente vai voltar. Hora de falar sobre Richarlison. Que história é essa de que o ex-centroavante da seleção brasileira e que pertence ao Tottenham pode pintar no futebol brasileiro? Nas últimas horas, a especulação dá conta de que Palmeiras, Fluminense e Flamengo preparam proposta para comprar o jogador na metade do ano. A grande novidade sobre esse tema é de que o Tottenham, muito incomodado com a sequência de lesões do centroavante, cogita negociá-lo em definitivo a partir de julho. Posso descartar o nome do Palmeiras interessado no Richarlison. Quando o Verdão gasta 155 milhões de reais para comprar o Vitor Roque, ele deixa de buscar outro centroavante. Sobre Flamengo e Fluminense, a pergunta que eu deixo é: como comprar um jogador que chegou ao Tottenham ao custo de 58 milhões de euros? Ainda que o Tottenham admita prejuízo e perca, por exemplo, 18 milhões de euros, o Richarlison ainda custaria 40 milhões de euros, número completamente fora da realidade de qualquer clube de futebol no Brasil, isso sem falar no salário do Pombo. O Richarlison ganha no Tottenham cerca de 3 milhões e 900 mil reais, muito acima de qualquer salário de atletas em atividade no país. Só para completar, importante dizer que o Everton, onde o Richarlison já se destacou, também na Inglaterra, é um dos interessados na compra do jogador para metade do ano. Por falar em dores, quero contar que Rodrigo Garro deve voltar a defender o Corinthians apenas no segundo semestre.
O meio atacante argentino já embarcou para a Espanha, onde vai passar a próxima semana com um tratamento especial, que só é feito por lá. Tudo por causa da tendinopatia patelar no joelho direito, é algo que lhe causa muitas dores e incômodo. O atleta só conseguiu disputar a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras à base de infiltrações e muitas injeções. O Garro, com 27 anos de idade, entende que esse não pode ser o modus operandi e pediu para que os dirigentes do Corinthians entendessem a necessidade de uma pausa, de uma interrupção na carreira, até que ele possa voltar a jogar sem dor. A tendência é que ele só reapareça no time depois da pausa para o Super Mundial de Clubes. Vale a lembrança de que teremos uma paralisação no futebol por aqui, enquanto a bola estiver rolando nos Estados Unidos durante os meses de junho e julho. Só para completar, enquanto não tiver Garro, o Corinthians vai precisar contar com Igor Coronado, dono de um dos maiores salários do futebol brasileiro, 2 milhões de reais por mês. Vai caber a ele a responsabilidade de armar o timão. Para fechar sobre o Corinthians, Ranieri revelou que teve a oferta do Vasco antes de se acertar com o Corinthians, mas se mostrou super feliz com a escolha. Já Hugo Souza teve lesão de grau 2, constatada uma lesão muscular, que deve impedi-lo de jogar pelas próximas 3 semanas. O Donelli é quem vai assumir a condição de titular. Família, ficamos aqui com o giro de notícias do maior clube do Brasil. Estamos falando do Corinthians. Se você ficou no vídeo até aqui, não esqueça de deixar seu like e inscreva-se também neste canal. Ative o sininho de notificação, muito importante a sua participação. Ficaremos por aqui. Um grande abraço no seu coração, não sei para mais. Até o próximo vídeo. Vamos para cima, vamos que vamos pra cima, vamos com tudo. Até lá.